começando o 149º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Sotes Telecom e pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal. Tudo bem. Já usou muito a sua operadora pirata hoje de manhã, Bia? Nossa, eu tô me sentindo em 2015. Gente, só contextualizando aqui, o presidente da Telefônica Brasil, né, a Vivo, ele falou num evento aí que o WhatsApp é uma operadora pirata. Vocês já viram essa história aí na década passada, né, com certeza. E é uma crítica em geral aí às operadoras over the top, né? Não temos só o WhatsApp, nós temos o Telegram, nós temos o Skype, que Deus o tenha, nós temos Viber, tantas, né? Então, essa discussão proliferou muito na década passada e alguma coisa está acontecendo. Você percebeu, Marcos, que as pessoas, quando elas querem telefonar umas às outras, elas não usam o aplicativo de telefone, elas usam o telefoninho do WhatsApp? Pois é. E eu acho isso ótimo. Vocês podem tacar pedra em mim, tá? Porque eu odeio WhatsApp, etc, etc. Eu prefiro o Telegram, mas vamos falar de apps, de mensageiros instantâneos no geral. Não vou colocar só o WhatsApp, não, tá? Por quê? Porque as operadoras permitiram que a telefonia móvel no Brasil fosse assassinada. Saiu uma reportagem no Fantástico no último domingo e tá no G1 aqui falando de bilhões de ligações de spam e golpe, propaganda, tudo que não é solicitado, atulhando a vida dos brasileiros. É um volume assim absurdo e todo mundo, com certeza, que está nos ouvindo aqui, nossos ouvintes, nós mesmos, né, Marcos, sofremos com isso. O prazer de você telefonar para alguém ou de ter... Já contei aqui, né? Quando eu preciso trabalhar, eu deixo no modo avião para não ser interrompida, né? Então, as famílias e amigos, as pessoas realmente próximas e que realmente interessam, estão usando mais e mais a comunicação over the top para a telefonia do WhatsApp. Natural que isso fosse acontecer. Ninguém mais quer usar telefone. Então, meu recadinho para o presidente da Vivo e o senhor Amos Guinness, olha, vocês estão vendo o ovo da serpente surgindo em todo o seu esplendor, viu? Eu achei interessante comentar, poxa, o FaceTime, o iMessage, né? É muito próximo do SMS. O FaceTime, confunde as pessoas, coitadas das pessoas, estão confundindo, Bia. Olha que horror. Ai, meu Deus do céu, não. E ele falou, que é pior que Netflix, né? Tem um lance de, tipo, Uber, é a mesma coisa, né? Você tinha um serviço que era ruim, caro, porque você não tinha opção, parecia opção. Olha só o que aconteceu, as pessoas usaram a opção, né? Então não tem... Lembra SMS? Exato. Vai cobrar 20 centavos por mensagem. Nossa. Como? E ele fala com todas as letras, né? É pirataria no pior sentido, sim. Vou dar aspas para ele aqui, né? É um operador na Califórnia, usando nossos números e clientes, sem obrigações regulatórias, jurídicas e fiscais. E fiscais, aí vamos dar uma ênfase, né? Porque é onde dói mais, né? Porque são bilhões que uma operadora paga anualmente em Fistel. Então, parte mais dolorida do corpo de qualquer um é o bolso, né? Então, é claro que ele está revoltado, né? E ele não falou só do WhatsApp, né? Eu tô falando aqui de mensageiros em geral, o Marcos relembrou aqui do FaceTime, iMessage. Acho que as pessoas usam bastante iMessage aqui no Brasil, Marcos? Eu não sei porque... Não, né? Só eu e o Rambo. Nerds em geral, né? As bolinhas nerds, tudo bem, né? Mas, o WhatsApp atropela tudo aqui no Brasil, gente. Então, não adianta. É uma coisa que foi semeada ao longo das últimas décadas. O WhatsApp é onipresente no smartphone dos brasileiros. E agora, estamos assistindo a derrocada da telefonia móvel por culpa das próprias companhias de telefonia móvel. Então, quem concorda comigo, se manifeste. Quem discorda, se manifeste também. @BiaKunze no Telegram. Aguardo a opinião de vocês, tá bom? E eu vou começar com os follow-ups, com as opiniões de vocês sobre o último episódio. E a gente falou sobre quando que você decide que é o melhor momento de fazer uma mudança profissional grande, né? Esse tipo de coisa.
E o Paulo César falou: vocês já colocaram muito bem quais são alguns dos processos e cautelas necessárias, e acrescento apenas, de forma resumida, conforme ensinam algumas filosofias orientais, uma das características do mundo é impermanência. Estar ciente de que tudo é impermanente ajuda a lidar melhor com mudanças, a aceitar melhor os reveses da vida, porque nem sempre uma mudança vem só por uma escolha ou por uma decisão. Exatamente, exatamente essa impermanência. O budismo e outras filosofias orientais falam muito aí, eles te relembram o tempo todo da finitude das coisas, da própria vida, né? Em saber aceitar a morte e fins de etapas, passar por outras etapas. É isso aí, Paulo, você está corretíssimo. Eu acho que a gente tem que estar, antes de tudo, aberto a mudanças, né? Eu me formei, minha primeira faculdade, lá nos anos 90, tem gente que pensa que eu abandonei. Não, eu continuo sendo aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivi, eu só estou incorporando mais coisas, né? Então, a gente tem que aceitar que a gente passa por fases e fases, e que daqui 10 anos, se estivermos todos aqui, possivelmente estaremos pensando diferente mais uma vez. E todo mundo fazendo uma coisa diferente do que está fazendo hoje, né? Que é interessante. E ele falou, esse é um ponto, acho que importante, especialmente no caso de quando a mudança vem, quer você queira, quer não, né? E é uma coisa que, conforme, especialmente eu edito os podcasts da Alura, os que a gente fala sobre carreira, entrevista pessoas sobre carreira, tem o Deve Sem Fronteiras, que é o pessoal que acaba trabalhando fora, né? É muito evidente como é tudo muito... É clichê, mas é verdade, assim, tudo passa. Então pode acontecer uma coisa catastrófica, putz, calma, daqui a pouquinho daqui a 2 anos, daqui a 5, né? Nenhum trabalho é permanente, nenhuma mudança é permanente. É o lance do isso também passará, né? A coisa boa e a coisa ruim também vai passar. Se a coisa tá boa, lembra que vai passar. Se tá ruim, lembra que vai passar também. Eu acho que esse ponto que o Paulo César mandou, obrigado por ter mandado, não é o tipo de feedback que vem sempre, mas quando vem, lembra a gente que tem outro aspecto que dá pra explorar, que pode até servir como um consolo pra alguém que esteja passando, que estejam mudando pra pessoa, né, que acontece muito. É isso aí. Agora você mandou nessa última semana um serviço que é o La Suite Numérique, que é uma alternativa auto-hospedada ao Docs, que a gente acostuma. Todas as suítes de Docs, né, do Google, da Microsoft. O que te chamou a atenção a respeito dessa específica? A gente falou algumas vezes, né, sobre soluções que as pessoas podem ter sozinhas de armazenar foto, backup. Pintou Docs, né? Auto-hospedagem, né? Não precisa falar mais nada. Tem um pessoal que nos ouve aqui que ama auto-hospedagem, a galera do open source, a turma lá do Mundo Sem Fio, inclusive, está sempre compartilhando informações aí com serviços que permitem você se auto-hospedar, né? Ou seja, você tem controle maior sobre o seu conteúdo, não entrega na mão de quem você não conhece. Então tá aí, uma opção francesa agora, do governo francês, né? Pois é. Interessantíssima. Quem super usar, legal. Compra pra gente, porque funciona offline também, tá? Então, tem colaboração em tempo real, tem diversas ferramentas de formatação, funciona offline também. E é interessante, né, que você falou do governo francês, ele tem algumas iniciativas que são feitas para que as empresas possam usar ferramentas digitais, eles chamam de soberanas, né? Então, auto-hospedada, autocontida, que você tenha controle total sobre para onde vão os dados, como é que funciona a ferramenta. Isso é para instituições públicas, organizações também. E aí, a vantagem é o quê? Todo mundo pode usar também, né? Isso então, a gente vai deixar aqui na descrição um link para uma espécie de review que pintou no site It's Foss, que mostra como é que, pelo menos nesse review, foi fazer toda a parte de configuração, como é que é a própria interface mesmo. Falar, putz, eu curti, porque ao contrário de outras ferramentas, isso aqui tem uma barra lateral que te deixa acessar as ferramentas mais usadas. É bem interessante, acho que vale dar uma olhada, mas eu vou fazer a ressalva gigantesca aqui, tá? Saibam o que vocês estão fazendo quando o assunto é auto-hospedagem. Eu confio na galera, que o pessoal é muito safo. Não estamos falando com iniciantes, não. Aqui a galera do área de trabalho é safa. Tem isso. Um dia vocês me ensinam, porque eu passo a quilômetros de distância, eu sei que eu ia fazer uma bobagem, eu perdi umas semanas aqui, eu estava tudo ferrado. Mas um assunto que a gente falou por muitas semanas aqui,
foi dos anéis digitais, né? Por conta do da Samsung, a gente falou de vários que dá para encontrar lá nos AliExpress da vida. E um que muita gente acabou mandando a dica, comprando, usando. Aliás, contem pra gente se vocês ainda usam. Tenho sempre essa curiosidade. Afinal, tudo é passageiro, né? Mas a Caroline mandou pra gente a dica de que aquele anel Comi, que a gente falou algumas vezes, tem uma opção agora com um displayzinho pra você ver, sei lá, contagem de passos, uma outra notificação rapidinha. Interessante. Ou só as horas mesmo, né? Coloquei na pauta porque eu lembrei na hora do anel da Casio, que a gente falou semana passada. Também. Né? Que não é bem um anel da Casio, eu prefiro chamar aquilo lá de um relógio de dedo, porque ele é um reloginho old school da Casio em miniatura. Agora o anel da Comi, ele mantém todas as características de anel, e o display dele fica no corpo do anel mesmo, de fora a fora. Achei bem legal, a Comi tá sempre mandando bem aí, né? Apesar do meu tá na gaveta... Porque eu tô usando a Mi Band, né? Então não teria necessidade de usar dois. E quando eu adquiri o anel, eu queria conhecer mesmo como é que era usar um wearable desse estilo, assim. E não descarto, não. Eu continuo achando os anéis muito legais, mas precisa ainda dar uma melhoradinha para se tornar realmente mais útil no dia a dia. Eu acho que essa dependência de um relógio, de um smartphone é um pouco complicada. Anel é uma coisa que eu teria, acho que, dificuldade um pouquinho de usar. Esse do relógio ia ser engraçado. O da Casio, né? E eu cacei aqui no site, ele segue esgotado. Acho que veio uma fornada só, quem comprou. E não tem nem, assim, em Mercado Livre. Tentei achar se tem um no Mercado Paralelo pra ver se alguém já tinha comprado pra revender. Não, acho que foi tão pequena a fornada que nem deu tempo dos cambistas digitais comprarem pra depois revender. Se algum de vocês aí, ouvintes, comprou ou compraram, mandem fotos, contem experiência, a gente quer saber tudo. Exatamente. Agora eu vou trazer uma sessão... Eu acho que a Bia tá muito afim de comprar um leitor porque o que pintou de dica essa semana tem muita coisa bacana. Aliás, um follow-up também sobre aquele Remarkable do Breno, que a gente comentou aqui faz umas semanas. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Sotes Telecom, que está patrocinando mais uma vez esse episódio e quer falar com você que está a fim de resolver a telefonia IP e a comunicação interna da sua empresa. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PBX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade para instalar ramais e também linhas telefônicas. Com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet sem precisar de fiação nova, quebradeira, aquela complicação toda. E ela tem também uma série de ferramentas para você gerenciar, como, por exemplo, um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, e ela oferece a possibilidade de integrar com o Microsoft Teams. Então, além de ter facilidade para administrar os a mais e ter acesso às métricas também das ligações da equipe, você economiza com a comunicação interna. Já uma outra coisa legal é que em várias regiões de São Paulo, a Sotes Telecom tem um link dedicado em fibra óptica para empresas. Então, para você que busca qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos em serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Acesse o site deles, que é sotes.com.br, sothis.com.br, ou vai no Facebook, vai no Instagram, procura por @SotesTelecom, comenta que você escuta o Área de Trabalho e dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado à Sotes Telecom pelo patrocínio desse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Obrigado ao pessoal da Sotes Telecom por tornar os nossos ouvintes mais focados, suas empresas mais produtivas e organizadas. Obrigado, e vamos lá, a gente comentou recentemente daquele vídeo de hands-on que o Breno Masi tinha feito da Remarkable, e que assim que ele tirou da caixa, a tela deu um problema, ficou um risco na tela e tal. E eu participei na semana passada do Mac Magazine no ar, do podcast, e o Breno tava lá. Falei, Breno, morri de inveja do seu vídeo, tenho muita vontade de testar o Remarkable, mas me deu um medo danado, porque você comprou, quebrou, ele falou, cara, a assistência é global. Eles não vendem para o mundo inteiro, mas de acordo com o que ele falou com a pessoa que atendeu ele,
Se ele tivesse comprado nos Estados Unidos, trazido para o Brasil, eles ofereceriam assistência, mandariam um novo para o Brasil sem problema para fazer a troca. Só é chato que você teria que mandar para eles, com a etiqueta paga, né? Manda para eles, a hora que batesse lá ia mandar para cá, então ia demorar, né? Mas Sim. ele falou que como os chips, os elementos que ela usa são homologados no Brasil, daria para mandar para cá sem problemas, o que é super interessante. Ele tá nos Estados Unidos, ele fez a troca por lá, mas ele perguntou e a pessoa falou, não, no Brasil rolaria. Então, para quem tiver interesse em comprar e olhou esse vídeo e falou, putz, não sei, hein? Que foi o que eu comentei semana passada, né? Morrer de medo, ele falou que não teria problema e que já trocaram lá o dele, ele tá adorando a Remarkable dele. É isso aí, olha, nota 10. Subiu no meu conceito, viu, pessoal da Remarkable? Né? Porque eu passei a semana inteira paquerando o novo Books, aí que a gente já vai falar dele. Enchia o Telegram do Marcos aí de links do Books, cada coisa legal que eu ia vendo, eu ia mandando lá. Mas olha, a competição tá acirrada, eu tô gostando de ver. Tá mesmo, foi engraçado, eu e a Bia, a gente tem uma conversa nossa que é separada só pra temas, pautas, follow-ups, feedbacks, né? Aí eu fui colocando na pauta um leitor, depois mais um, depois mais outro, depois mais um. Falei, eu ia assistindo e ia jogando lá. Porque cada vídeo tinha uma informação nova. Assim, primeiro foi só unboxing, né? E, nossa, que lindo. Tal. Aí depois veio um hands-on lá. Nossa, que legal. E a Books, que a gente comenta aqui algumas vezes, ela passou a vender aqui no Brasil com representação extremamente caro, mas tem produtos interessantes. Tem o Books Palma, que a gente sempre comenta aqui, que é basicamente um smartphone Kindle com e-ink, né, preto e branco, e tira a parte toda de distração. Ele tem possibilidades de você ter aplicativo, mas tem aquele esquemão de e-ink mesmo. E ela lançou o Books Tab XC. Esses nomes ficam difíceis depois de um tempo, né? Mas ainda assim ela lançou, que ele tem quase o tamanho de um A4. E ele tem acessórios, tem a caneta, tem um acessório, a capinha teclado, né? Que você arma ela como se fosse um laptop mesmo, você encaixa ela, não sei se é magnético ou não, mas é um encaixezinho e usa como se fosse mesmo um laptop, tela dividida ali para rodar, uma versão zona do Android. Eu achei interessante que ele tem dois preços. Para o produto que está nos Estados Unidos, $820. E tem a entrega prevista para a segunda semana de maio. Para quem topar comprar o produto que vem de Hong Kong, $760, ou seja, mais barato, mas sem previsão de entrega. Por conta, acho que do lance todo das tarifas. Então é assim, estamos com estoque nos Estados Unidos. Não queremos que ele esgote rápido. A gente cobra um pouquinho a mais. Quem topar pagar mais, beleza. Mas assim a gente consegue equilibrar a demanda, garante a venda para quem quiser economizar, mas fala, segura que pode demorar, então vamos ver qual é, né? Então interessante essa política de preço, né? A gente pode talvez passar a ver mais assim, conforme a coisa for evoluindo, seria para frente, né? A coisa for mudando lá em relação às tarifas. Mas ele tem uma tela Kaleido 3, que a gente comentou aqui algumas vezes, né? Que é aquela tipo de e-ink, só que colorida, né? Tem um processadorzinho de 2.8 GHz, ele tem 6 GB de RAM e 128 de espaço, que eu achei pouquinho. E ele dá suporte a essa Books Inspire, que é a caneta magnética deles. E é tudo magnético. A capa, teclado, a caneta também. E aí? É carregável. O único problema, não gosto de caneta que tem que carregar, mas fazer o quê, né? Agora, não sei se esse preço aí, você considerou a caneta já, porque ela custa 40 e alguma coisa dólares, a capinha também. Esse 820 é o combo ou é só o dispositivo? Acho que é só o dispositivo, né? Dispositivo mais capa-teclado. Tudo, legal. Isso, mas a caneta não, a caneta é separada. Tá, é um investimento, né, gente? Mas eu gostei muito e é isso aí, é um segmento que tá crescendo bastante, que tá melhorando com uma rapidez enorme. E eu tô vendo, mandei tudo pra você também, Marcos, assim, uma proliferação grande de vídeos e comentários em redes sociais, principalmente da geração Z, ou seja, o pessoal aí que tá com 27 anos para baixo, tá? Porque o pessoal tá meio exausto de smartphone, de dispositivos ultraconectados, então estão adotando muito dispositivos dedicados e até hackeando. Eu vi um vídeo também muito legal de um rapaz que
fez o jailbreak no Kindle. E transformou ele num Kindle show de bola, gente. E tudo prontinho já, viu? Sisteminha disponível, acho que tá no GitHub, alguma coisa assim. Enfim, você desamazoniza. Né? O título do vídeo dele era De-Amazon Your Kindle, né? Desamazoniza o seu Kindle. Achei muito legal o vídeo. O Marcos vai deixar aqui nos comentários. Recomendo que vocês assistam também. Por quê? Busca de produtividade, gente. Os smartphones, os apps, os algoritmos. Vamos falar dos algoritmos, né? Eles querem atenção o tempo todo. É assim que eles ganham dinheiro, é assim que eles sobrevivem, da nossa atenção. É o commodity mais importante dessa década de 20, é a atenção das pessoas. Tá? Então, muitos estão se sentindo cansados, sobrecarregados, exaustos, não estão conseguindo correr atrás do que querem, ficam naquele doom scrolling o tempo todo. Adoro esse termo, doom scrolling, que é o scroll infinito que eu sempre falo, né? Que você fica passivamente ali rolando a tela com o dedinho, né? Então, realmente acaba com a vida das pessoas e vem a culpa, né? Muitas pessoas da geração Z se sentem culpadas com esses Instagram, principalmente Instagram e TikTok. Então, tá crescendo, tá? Tem gente desenvolvendo o seu PDAzinho. A gente falou daquele rapaz também que estava desenvolvendo o próprio PDA e Ink dele, com tecladinho que abre e fecha. Ele postou um vídeo novo aí semana passada, atualizando, já deu umas melhoradas no mock-up dele. Tá ficando bem legal, sugiro que vocês deem uma olhadinha para acompanhar a evolução. Principalmente vocês que são desenvolvedores, que são estudantes de engenharia, de ciência, ou engenharia da computação, ou ciência da computação. É muito legal esses projetinhos do it yourself, tá? Bem legal. Até porque não tá tão difícil conseguir os componentes, Marcos. Eu fui aí caçando, assim, atrás dessas informações e vi os links, os comentários, assim, as empresas que fornecem. Você consegue facilmente comprar da China o que você quiser, do tamanho que você quiser. Você mesmo solda, faz sua plaquinha ali e acabou, né? Você faz na sua casa. Então é muito legal, tá muito fácil de conseguir, né, esses insumos, essa matéria-prima. O resto, gente, é da criatividade e a boa vontade de vocês, viu? Isso é da mesma turma que gosta de fazer o Docs self-hosted, né? A turma da soldagem, a turma do Raspberry Pi. Eu sei, vocês ouvintes, eu sei que vocês gostam, por isso que eu coloco na pauta. Não, é super interessante, não me entenda mal, né? Eu acho bem bacana. Não, é bem legal, claro. E é legal essa busca, né? Eu quero chamar a atenção de vocês nessa busca de dispositivos mais monotarefas, tá? E se livrar das amarras de uma Amazon da vida ou de Facebooks e Big Techs, né, em geral, que jogam algoritmo para te distrair o tempo todo. Você falou sobre o pessoal scrollar e achar dispositivos específicos. Acho que foi o Scott Galloway que comentou que as pessoas, em média, scrollam 90 metros por dia. Meu Deus! Conteúdo na tela. Não deve gastar isso de papel higiênico. Tomara que não. Mas, então a média é meio essa, né? Então ele comenta assim, se você não scrolla 90, tem alguém que scrolla por você, né? Logo, a média, óbvio isso, né? Mas ainda assim é uma questão... Meu Deus do céu, 90... Tô assustada, São 2 rolos de papel higiênico por dia. Aquele rolo de 30, né? Não, você falou quanto? 90? 3 rolos? 90, 3, exato, Meu Deus do céu. Então esse é um dado pra manter em mente. E você falou desse negócio do jailbreak do Kindle. Vale a pena ver esse vídeo. Eu vou deixar ele aqui na descrição, né? Aí é engraçado que um dos primeiros exemplos, você pode rodar Linux, não rodou Doom, achei curioso que não rodou Doom, mas você pode rodar Linux, você pode instalar lojas paralelas, roda jogo, ele jogou um Pokémon, jogou um Dr. Mario, Tetris, coisa assim, e tem customizações que você pode fazer em relação ao sistema de leitura mesmo. Então, ele falou, você pode deitar ele e ler como se fosse 2 colunas, que é uma coisa que aparentemente só está disponível para Kindles mais modernos e mais caros. Você pode colocar screensaver customizado, em vez de ter ali os padrões dele, até o de anúncio, né? Que a Amazon tem alguns modelos também que sai mais barato com anúncio. E até rodar uma IAzinha ali. Então. Muito tem legal. Aplicação para você ou fazer isso, ou então controlar os dispositivos conectados da casa. Acende a luz. É o pessoal que tem a casa conectada poder fazer direto de lá. E isso é uma resposta 100%
àquela mudança mais recente que a Amazon fez de impedir que as pessoas baixem para o PC os e-books comprados lá na plataforma dela. Inclusive, nesse vídeo, quem participa desse vídeo é um cara que apareceu aqui, a gente falou sobre ele há algumas semanas, justamente nesse bloqueio que a Amazon fez, e ele ensinando alternativas, etc. Então, eles se juntaram com esse cara. Aparentemente, o processo não é difícil, mas quem fazia jailbreak no iPhone, que no começo precisava, por exemplo, quando a Apple não dava suporte a iPhone aqui no Brasil, ainda dá até hoje fazer jailbreak, é uma dor de cabeça, mas ainda dá para fazer, sabe que é sempre meio instável a coisa, dependendo do que você instala, às vezes tem que resetar ele do zero, né? Se o objetivo é você não perder os seus conteúdos, tenta se informar muito bem sobre processos, backup, porque pode acontecer de já ter fim de proteger você perder os conteúdos, tá? Jailbreak é meio loucura, né? Mas eu vou deixar aqui assim, você instala um programinha, espeta o Kindle, arrasta o programinha pro Kindle, pá! Ele faz meio sozinho, o que é curioso e assustador. Mas vale a pena dar uma espiadinha nesse vídeo, tá? Eu acho que eu não faria, porque eu sou medroso com essas coisas. Não, medroso não por ser assim. O próprio cara do vídeo fala, não é ilegal fazer isso. Mas eu me embaranar, perder os dados, de qualquer forma, interessantíssimo abrir desse jeito as possibilidades pro Kindle de um jeito tão fácil. Né? É o Jeff, o nome dele, né? Eu vou fazer porque ele enfatiza que funciona também em Kindles antigos. Então, como eu tenho um encostado aqui, que ainda tá funcionando, eu vou, assim que tiver um tempinho livre, vou tentar, por curiosidade, fazer. Se vai dar certo ou não, eu não sei, mas eu vou tentar. E eu fiquei tão empolgada que eu sei que muita gente lá no grupo, lá no Mundo Sem Fio, no Produtividade Móvel, tem Kindles antigos que estão na gaveta, então aproveita, né? Faz um projetinho do It Yourself aí e desamazonize o seu Kindle e contem pra gente. Manda fotos pra mim, manda áudio, vídeo, eu quero ver tudo, tá? Lá no Telegram, @Bia Kunze. Eu quero ver quem vai ser a primeira pessoa a rodar um episódio do Área de Trabalho no Kindle. Boa! A gente tinha é um desafio perene que a gente tem no ADT, de ver quem consegue achar o jeito mais criativo de rodar o ADT em qualquer lugar. E já apareceu cada coisa genial, incrível. Vamos ver se alguém roda também. Nem todo Kindle hoje tem o áudio jack mais, né? Mas então... se você fizer jailbreak no Kindle, ele não sabe que ele não tem áudio jack. Você dá play lá, tá rodando, você só não tá escutando. Pois é engraçado você falar isso, porque o próprio Jeff comentou que tem muita coisa que o Kindle é capaz de fazer, mas as pessoas acham que não faz porque é uma decisão comercial da Amazon. Então, aí você vai fazer o jailbreak, surprise, ele vai estar fazendo coisas que não fazia com o firmware oficial. Então, curiosa, gente, contem pra mim, eu quero saber, vocês que são mais os nossos ninjas do hacking aqui do Área de Trabalho, mandem, olha, esse episódio tá um suco pra vocês, hein? Tá perfeito. E falando em Kindle, teve um outro produto da Books que você mandou, que foi o Go 7. Eu vou resumir como um Kindle com uma stylus. Né? Ele tem uma tela pequenininha de 7 polegadas, tem opção preto e branca e colorida, quer dizer, tem opção preta e branca. Vai ter opção colorida. Eles não falaram ainda quando ou por quanto vai ficar disponível. A preta e branca é o esquema de 250 para onde está nos Estados Unidos e 220 se vier de Hong Kong, isso em dólares, né? Claro. E ele tem... O interessante dele, o que me chamou muito a atenção, é esse lance dele ter a canetinha digital para você fazer anotações como se fosse um tablet de produtividade de e-ink, só que no formatinho ali prático de um Kindle, segurar com uma mão só e fazer o que você precisa, anotar PDF, aquelas coisas todas. Muito legal. Não, e esse dispositivo, ele é bem mais em conta também, é bom que se lembre, né? Começa aí com o quê? $250, né? 220 para quem tiver paciência. Para vir de Hong Kong um dia quando chegar. Tá, para os não pacientes, 250 é muito mais em conta. E eu vejo que os booktubers, em geral, o pessoal da área de filosofia, de literatura, eles fazem essa escolha porque realmente eles não precisam de uma tela colorida. Né? Diferente de mim, né? Que eu trabalho com análise de dados, também analiso muito histologia, que tem cor, né? Western blot, então as cores aí são importantes. Mas para muita gente isso é totalmente dispensável, tá? Tem ali os seus livros, tem ali a caneta para fazer anotações, tem bloco de notas, tá perfeito. Para muita gente vai servir e
quem comprar esse novo Books aí, conta pra gente, eu quero saber. Boa. E seguindo no tsunami de leitores aqui que a Bia encontrou na última semana, ela mandou um que é também de uma empresa chinesa. Ela se descreve como a empresa líder de produtos que vão ter IA, que vão mudar a sua vida. É a iFlyTech. Eu acho que eu tinha visto essa iFlyTech quando eles lançaram. Eu acho que são eles que lançaram um dispositivo que você conecta na saída de som da cadeira do avião e ele é Bluetooth para você usar tipo os AirPods vendo o filme naquela TVzinha cretina que eles têm em avião. Eu não tenho certeza se são eles, tá? Mas o nome é uma coisa parecida, talvez seja AirFly, sei lá. O ponto é, eles lançaram o AI Note Air 2. Então, iFlyTech AI Note Air 2. Organizações. Um não foi suficiente. Mas é interessante, tá? Ele tem uma tela de um pouquinho mais de 8 polegadas. E o grande destaque é ser um Kindlezão munido de um modelo de IA para fazer transcrição em 14 idiomas, sem português, o que é uma pena. Mas depois que fizer a transcrição, se você estiver acompanhando uma palestra, estiver editando só alguma coisa, aí você faz aquela mastigação de textos, fazer resumo, bullet points e coisa assim. Ele tem aquela função que eu achei super legal que a Bia usa muito, que é a sincronia da transcrição com a gravação. Então você gravou, ele transcreveu. Você dá play na gravação, ele vai mostrando legenda tipo karaokê, para você saber exatamente onde você está ali. E aí também, né? Você copia, faz highlight, faz anotações. A Bia pode falar melhor como é que ela tira proveito desse tipo de coisa. E ele tem uma integração, ele tem lá uma ferramentinha de ChatGPT integrado nesse momento, pelo menos, com o ChatGPT 4o, para você estar lendo um documento, sei lá, um estudo sobre alguma coisa. Você ficou com uma dúvida, direto nele, você abre lá o GPT, você digita alguma coisinha, faz a pergunta, responde e tal, se aprofunda, volta para o texto, então é um jeito complementar para você explorar os assuntos. Mas eu fui no site e o preço é Fale Conosco. Não tem um preço exato ainda, é uma pena, né? Mas tá aí mais uma opção. Essa eu achei interessante por ser, acho que o primeiro que tá tentando trazer um pouquinho de ferramentas que podem complementar, aprofundar, né? Isso é bacana. Eu chuto $1.000 porque, bom, pra você botar uma IAzinha ali, dispositivo AI que não tem aquele primor de desempenho, né? Então, porque não precisa. Mas esse precisa, então eu acho que vai ter que dar um up no hardware aí, então ele deve beirar os $1.000 sim, tá? Mas é isso, gente, eu tô trazendo aqui um monte de opções pra gente conhecer e ver o quanto esse mundo tá evoluindo. Com certeza, eu acho que a gente logo neste ano vai passar a ver mais. Eu fico meio inseguro, por exemplo, estão usando o GPT 4o num aplicativo lá, numa ferramenta, eu não sei se seria uma assinatura com essa iFlyTech, porque provavelmente é uma API que custa dinheiro para você usar, né? Então, apesar de estar ficando mais barata, e tem outra coisa, né? Conforme for passando o tempo e forem saindo outros OS, as APIs dos OS antigos vão ser aposentadas. A OpenAI está fazendo essa salada de modelos incompreensível. Aliás, ela faz uma semana que não sai modelo nenhum. Tem que até que checar se está tudo bem lá. Mas tem que ficar só de olho nesse tipo de coisa, né? Se você pudesse conectar, por exemplo, com a sua conta do ChatGPT e aí você dá a saída que você quisesse, poderia ser mais perfeito ainda, que você vai ter o histórico, você tem os seus dados, ele ganhou a função de memória agora, então você pode até fazer referência a conversas passadas, ele lembra sozinho de conversas passadas para ser mais útil para você nas conversas, isso é super interessante, vale tirar proveito, mas aparentemente não, é um iChat, um appzinho lá e você conversa com ele. E vamos ver, na hora que for pintar preço. Eu cacei aqui pro iFlyTech Tabajara Price. Apareceu uma listagem na Amazon de $549, só que isso no resultado do Google. Eu fui na listagem da Amazon falar, sem preço. Então, eu não sei, no site, outro lugar eu achei por 480, mas direto no site mesmo, na hora que você vai lá, fala, converse conosco. Vamos ver. Então, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer e parece que tem mais alguns aí chegando nesse mesmo modelo, começando a incorporar IA, sei lá se não vai vir um Remarkable IA aí no futuro, né? Quem sabe a próxima versão. Com certeza, acho que agora não é questão de ser, é questão de quando, né? É quando. Agora estamos esperando aí dona Samsung, dona Apple, acho que não, né? Mas Samsung criar o seu dispositivo e-ink, né? Estamos aguardando. Agora você tinha comentado agora um pouquinho sobre aquele dispositivo
Personal Dream Productivity Device. A gente comentou, na verdade, há algumas semanas que você encontrou. Sim. E é um desses caras do Do It Yourself. Ele fez tudo em impressora 3D, fez o molde para botar silicone, fazer o teclado, fazer clac-clac lá e apertar. Super interessante. Ele tinha uma telinha pequenininha, que é a telinha que mostrava o que você estava digitando, e você tinha que mandar o seu texto para a tela maior, onde entrava mesmo ali o texto. Que eu falei, até é interessante, para textos maiores, meio contraproducente, mas ainda assim é uma ideia muito bacana. E o autor do vídeo falou, gente, explodiu esse vídeo, todo mundo achou super interessante, e falou, sei lá, olha o tamanho, olha o público que vê esse vídeo, né? Ele botou, tipo, como se fosse um show, assim, olha tanta gente, assim, né? E a Bia no meio lá. E ele lançou uma espécie de segunda versão que tá melhorada. E ele falou, eu melhorei o design, agora ele fecha de verdade. Que antes você fechava, ficava meio entreabertinho, agora não, fecha bonitinho, encaixa. O teclado mesmo, ele fez, né, as teclinhas separadas, e o pessoal foi dando dicas pra ele fez ali. E aquela coisa, né, faça você mesmo. Eu peguei aqui o esmalte da minha namorada pra deixar a tecla, selar a letra em cima de cada tecla. É o pessoal roots mesmo. Melhorou a navegação do texto no sistema, ele tem agora... Eu achei interessante que é uma barrinha que vai enchendo conforme você digita, para você saber o quão perto ou longe você está do fim da linha, para você ter que mandar o texto para o display para seguir digitando. E tudo sobre ele ficou um pouco melhor acabado, né? O próprio encaixe das peças internas, a dobradiça, para não ficar tão frágil ali, o cabo flex, né, de um display indo para a placa. Bem bacana, bem legal. Ai, e eu fico pensando, assim, à medida que eu ia assistindo esse vídeo, eu ia lembrando dos primeiros Palms, né? Palm 3, Palm 5, o M100, que foi o meu primeiro, todos monocromáticos ainda, né? Ali finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, né? Então, pra mim foi uma volta no tempo e agora eu vou esperar essa geração Z redescobrir os Palms, com certeza vão achar aí muitos no eBay, vão resgatar alguns aí, dar um up na bateria para fazer ressuscitar. E eu tô curiosa para ver a reação desse pessoal aí usando calendário, tarefas, notas, com escrita grafite, não é teclado físico, né? Ele tinha uma área dedicada que você escrevia com a stylus, né? A canetinha. E tinha o próprio alfabeto dela, que você memorizava as letras, e inclusive quando você comprava o Palm, na caixa vinha um adesivo para você colocar na parte interna da tampa, que era a colinha do alfabeto grafite. Como desenhar o A, o B. Pô, isso é legal pra caramba. Esse pessoal roots aí, essa galerinha do It Yourself, nossa, essa molecada ia pirar. Com certeza. Se você é dessa turma e quiser fazer uma coisa parecida com essa, vai ser um maior prazer a gente bater um papo com você para saber sobre o processo e sobre para que também que você vai encontrar esse uso. Acho que pode ser bacana. Quem quiser topar o desafio, depois vocês conversam com a gente. Boa. E dá para instalar Linux também, né? Sim, o Dammit Jeff, que desamazonizou o Kindle dele, ele botou, eu não sei qual que era a distro lá, qual que era o Linux que ele colocou, mas funcionou bonitinho. Eu acho que era um estilo Ubuntu, assim, parecia, sabe? Nossa, e funcionou tudo certinho, os menus ali. Imagina só fazer um do-it-yourself e Ink com Linux. Tô esperando. Já falei, @BiaCunze. Tô aberta para ver todas as loucuras dos dispositivos Frankenstein de vocês. Agora, o Juliano mandou pra gente a dica de um documento muito interessante que a Anthropic publicou analisando maus usos do Claude. A Anthropic é uma das empresas que mais publicam estudos sobre esse tipo de investigação, né? Sobre explicabilidade, segurança. Eles têm lá no Traduz para o português, né? Tem Security e Safety, que é tipo segurança e segurança, né? Eles investigam dos dois lados. E isso, a parte de impacto, a gente até vai falar daqui a pouquinho sobre impacto em trabalho também, o levantamento bacana que ela fez. E esse específico de maus usos, ela analisou, o que ela faz? Ela pega dados anonimizados das conversas e, além disso, passa por um processo para tirar ainda mais o que poderia ser usado como informação identificável, depois mastiga isso e categoriza. A gente falou sobre um estudo dela de como as pessoas estão usando o Claude na escola, né, na educação de modo geral. E esse de maus usos, eles falaram, a gente encontrou, já está implementando correções que impeçam que ele volte a ser usado dessa forma, mas a gente achou válido divulgar para o mundo e para o mercado que a gente encontrou aqui para que as outras empresas também fiquem ligadas e talvez possam agir
e com isso o mercado todo subir essa barra de segurança. E eles falaram, por exemplo, né, que estavam usando o Claude para gerar bots de influência, especialmente política, né, criar várias contas para rede social, para espalhar, dependendo ali de qual fosse o ponto de vista da pessoa, você botar 3, 4, 5, 10 bots para conversar com essa pessoa e ainda radicalizá-la mais, ou para lá, ou para cá. Isso é uma coisa que a gente já viu acontecer. Saiu um estudo interessante também no Reddit sobre isso, dia desse, eu vou deixar o link na descrição aqui, que foi isso, né? Usaram lá tem um Reddit que é tipo, mude a minha ideia, change my mind, alguma coisa assim, e falam sobre questões sociais, e tinha uns bots lá que, disfarçados de humanos, e foram muito eficazes para mudar de ideia as pessoas que estavam convencidas de um ponto, eles ajudaram a desconvencer ou mudar de ideia, mas esse do Claude foi muito usado para isso, influência de bot para campanha, né, de desinformação, especialmente política. Uma coisa também chamada credential stuffing, que é bem basicamente vazou, por isso que você não usa a mesma senha para tudo, né? Vazou um pacote de senhas de um lugar, usaram o Claude para automatizar um processo de tentar ver se essa senha funcionava em outros sites para tentar invadir essas contas em outros lugares também. E é com isso que as empresas têm um sistema sequestrado e perde milhões de dólares em resgate de dados, né? Porque alguém em algum lugar usou a mesma senha para alguma coisa. E o que a Anthropic fez? Né? Falou que baniu essas contas que vinham fazendo isso e está ajustando os métodos para detectar quando o Claude estiver sendo usado para esse tipo de coisa, para já evitar, não é impedir, mas tentar evitar que isso volte a acontecer. É claro que o link desse estudo inteiro vai estar aqui na descrição, mas queria entender de você, Bia, o que você achou de bacana desse estudo. Então, eu acho que todo mundo que trabalha com IA, que está começando a estudar isso, né, está aprendendo a entrar nesse mundo da machine learning, vale a pena dar uma lidinha nesse documento para entender como é que os usuários estão usando, né? Então, e a gente é um ser humano, né? Claro que isso não é só com o Claude da Anthropic, né? Todos os serviços sofrem desse problema. E me chama a atenção também a questão dos bots de mídia social, que tá virando uma praga, gente, tá crescendo absurdamente, né? E não só para narrativas políticas, como tá no relatório aqui, tá? É gente que quer ganhar dinheiro, só. Tem alguns perfis que eu até sigo, porque usam IA e fazem conteúdo muito legal mesmo, sabe? Usam no melhor sentido possível. Agora tem uns que é aquele ganhar dinheiro fácil, sabe? Aquelas armadilhas de clickbait, né? Pra monetizar. Pura e simplesmente monetizar, que acho que é a maioria, né? Então, é isso, gente. A gente vai ter que repensar toda a nossa maneira de usar redes sociais, porque de meme vai virar um negócio sério. Porque a gente tira muito sarro, né? IA, tal, aqueles vídeos engraçados, assim. Você ainda percebe que é IA, mas é claro que essa linha de reconhecimento aí tá ficando cada vez mais tênue, tá? Às vezes a gente fica na dúvida, será que isso é IA mesmo? O negócio tá ficando tenso e, claro, tem muitas mentes malignas querendo usar isso para todo fim imaginável, né? Ruim. Uhum. Pois é. Bom, o link desse estudo vai estar na descrição, acho que é bem isso mesmo, né? Se você está trabalhando com isso, podem usar a sua aplicação de IA para o mal também, então é meio que responsabilidade de todo mundo que está aplicando em alguma coisa, tentar mitigar, e dá para começar por esse estudo da Anthropic, e fiquem de olho no blog da Anthropic, porque ele é Isso, é muito legal. Um baú de tesouro de informações bacanas e de estudos, é muito legal mesmo. Agora, uma outra coisa que o Juliano mandou pra gente foi sobre como o assistente da Perplexity, que eu gosto cada vez mais de usar, vai chegar mesmo, foi confirmado, pré-instalado, não só no Moto Razr, que saiu recentemente, mas a partir de agora nos novos aparelhos da Motorola. Foi uma parceria que eles fizeram bem pesada, que até no processo que o Google está enfrentando lá nos Estados Unidos de práticas anticompetitivas, saíram documentos que mostraram que ele tentou evitar que a Perplexity fizesse esse tipo de parceria, não deu certo. Ela anunciou, a gente vai falar sobre isso, algumas novidades também relacionadas à Perplexity, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual em expressvpn.com/adtrabalho. Se você tem uma vida parecida com a da Bia, você usa Wi-Fi que você não conhece, porque você está sempre na rua, está sempre trabalhando, está sempre se deslocando, locomovendo, e vai saber na hora que você faz login no banco, no seu e-mail, quais dados estão sendo coletados, como está a segurança desse Wi-Fi, para onde vão os dados coletados,
E você, com a ExpressVPN, impede que isso aconteça, porque nem ela, na verdade, sabe o que está acontecendo quando você trafega os seus dados pelos canos criptografados impenetráveis dela. Então ela não vai saber, né? Não dá para coletar quem você é, por quanto tempo você acessou o site, a partir de qual aparelho, qual versão do sistema você está usando, se você é a mesma pessoa que entrou ontem, se desse site você foi para o outro para vender publicidade direcionada, se protege tudo isso. E para streaming é especialmente bacana que você, dependendo do país que você usa, para se conectar dos mais de 100 países que ela oferece, você acessa o streaming, ele acha que você está vindo desse país e você vê o catálogo deste país, que é diferente do que tem aqui no Brasil. Contrário também, tá viajando, quer ver no YouTube, o negócio que tem no Brasil, roteia pelo Brasil Conexão e pronto, você destrava o acesso a esse conteúdo. E para conhecer melhor, ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, no computador, ou até direto no roteador de casa, se você quiser, para proteger de uma vez só todas as conexões de tudo e de todo mundo, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho ou usa o cupom ADTRABALHO no checkout ou clica na descrição para cair já com o cupom aplicado e você aproveita o mês de graça para experimentar e depois 3 meses de bônus no fim da assinatura do plano anual. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. E eu sempre falo que a ExpressVPN é vida, porque você não só deixa a sua família mais segura também, porque a gente sabe que os ouvintes aqui do Área de Trabalho são extremamente habilidosos, né, nas armadilhas da internet, das navegações em mares turbulentos da web, mas você protege a sua família que não tem todo esse conhecimento que você tem. E uma das minhas features favoritas, que é acessar não só os catálogos estrangeiros de Netflix, da Max, né, como o Marcos sempre fala aqui, mas serviços que nem tem aqui, como Channel 4, Magellan TV, que tem conteúdos fantásticos, né, documentários maravilhosos que nem chegam ao nosso país. Então, aproveite essa oportunidade e fiquem mais produtivos e felizes assinando o serviço. Muito obrigada ao pessoal da ExpressVPN por acreditar no nosso trabalho aqui no podcast. Obrigado. E vamos lá, a gente comentou antes, a Perplexity fez a parceria com a Motorola e o que vai acontecer é o seguinte, o pessoal que comprar os telefones da Motorola vai conseguir usar as funções de pesquisa lá do assistente da Perplexity no sistema inteiro, o que é super bacana, porque expande um pouco mais até a possibilidade em relação ao próprio assistente do Google, e isso dá uma assinatura do Pro por 3 meses. Isso eu falei, puxa, mas só 3, né? Mas ainda assim, o plano Pro da Perplexity, ele destrava, por exemplo, você customizar qual modelo você quer que ele use como base para ele gerar a resposta. Eles têm um esquema super interessante que você põe, por exemplo, o Claude, o ChatGPT 4.1, que só tem na API, por exemplo. Ele faz a pesquisa, mastiga os dados com o ChatGPT 4.1, volta lá no modelo deles, eles arrumam os dados depois para ficar como se fosse mais customizado para uma resposta de pesquisa mesmo, e não a resposta do ChatGPT. Então eles fazem isso para todos os modelos, tem com o Grok, tem com o Claude, tem o deles direto, que é o Sonar, que é feito em cima do modelo Llama. Então é um jeito muito interessante que eles estão unindo esse tipo de coisa. É interessante porque se você usa muito LLMs, você começa a sacar de onde veio a resposta. Esses dias eu estava usando, a gente vai falar já, né, sobre o lance deles funcionarem no WhatsApp. Eu comecei a falar em inglês, ele falou... Aí eu troquei para português, veio uma resposta com emoji. Eu falei, acabou de trocar para o ChatGPT. Certeza, né? Que o ChatGPT gosta de botar uns emojizinhos no final. Então é interessante que eles estão fazendo isso. Mas tá aí, já pintou um rumor de que eles podem também passar a fazer parceria com a Samsung para implementar o assistente deles direto lá nos telefones da Samsung. E aí vai ser interessante, porque a Samsung acaba vendendo mais do que a Motorola no mercado Android, né? Nossa, então, o pessoal tava insistindo para usar mais o Perplexity, né? Eu testei ano passado, usei, mas realmente estava usando muito pouco. E eu postei lá no meu canal, no Telegram, Garota Sem Fio, 2 bots da Perplexity, uma para o Telegram e uma para o WhatsApp, né? Porque realmente usar o Meta AI... não, gente, não tem condições. Tá? Então, é um bot muito mais esperto, muito mais inteligente. No plano free, você já faz muita coisa. E eu já tô fazendo um spoiler aqui pra semana que vem, que eu vou falar do meu smartphone super produtivo e focado. Tô testando aqui o Perplexity como meu motorzinho de buscas principal, porque tá difícil, viu, gente? O Google não dá mais, o Bing tá indo pro mesmo caminho, o DuckDuckGo, que é muito bom, também já sofre na outra ponta do problema, né? Eu sinto falta de algumas coisas.
Então, nada como usar um motor de buscas totalmente iasado, né? Então, o Google tá apostando bastante no Gemini, e realmente o Gemini tá muito bom, realmente evoluiu muito, mas o Perplexity merece um espetáculo à parte, e a gente vai falar mais dele nos próximos episódios. Não vou adiantar nada, não. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho muito legal essa iniciativa da Motorola, que andava meio quieta em termos de IA, Sim. né? Então, legal. As empresas estão acordando, sinal que as pessoas estão usando mais. E estão exigindo isso. É uma demanda, gente. Nenhuma empresa vai começar a colocar isso à toa. A demanda realmente existe. Não é modinha passageira, não, tá? Eu sempre leio. Essa modinha de IA. Tá bom. Eu nem discuto mais. Não, Fica aí, também não. fala aqui pra minha mão. Exato. Eu até brinquei esses dias no Mac Magazine. O problema é que essas pessoas já vão ter mais tempo livre ainda, que elas todas vão perder emprego. Mas aí elas vão... Enfim, né? Eu também desisti. Seguindo aqui, né? Vamos falar de coisa boa, TechPix, né? Eles também lançaram... E por que esse lance do assistente é legal? Porque eles tinham feito para Android ele virar mesmo o assistente, virar o Google, o assistente do dispositivo, acesso à parte de sistema. E no iOS, a Apple não deixa fazer tanta coisa assim, tanta integração assim. Então eles passaram os últimos meses fazendo mesmo assim. E lançaram pro aplicativo deles do iOS. Você não consegue, por exemplo, chamar lá, a gente brinca de carangueja, né? Para ativar o nome do assistente aqui. Chamar a carangueja e virar e trazer o assistente da Perplexity. Mas dentro do aplicativo, eles integraram com, por exemplo, o calendário do sistema, lembretes, até o app de podcasts. Teve um exemplo, eu vou deixar o link na descrição aqui, que exemplifica bem a profundidade e as possibilidades. Ele falou assim, escuta, toca pra mim aquela música lá que o Jack Black canta pro filho no filme e tal. E o que o assistente faz? Ele entende que isso não é um pedido exato, busca, entende o que é. Ah, que música que ele canta pro filho? Ah, tá, é do filme, acho que do Minecraft. Aí ele vai no Apple Music e dá play na música. Aí ele pede pra Siri, eu falei o nome dela, vai acender aqui. Aí ele pede pra carangueja, toca o filme, aí ela, não encontrei na biblioteca do Apple Music, música que o Jack Black canta pro filho no filme e tal. Então, é esse tipo de passo além que ele oferece, que é bacana. Chamar Uber, mesma coisa, chama pra mim o Uber pra ir pro endereço tal. O que ele faz? Ele se espeta lá no aplicativo da Uber e já faz aquele preenchimento inicial de onde você tá, pra onde você quer ir e vai direto pra tela das opções de preço de carro, pra você só confirmar e seguir, né? Aí na comparação, o Apple Maps, você até consegue dar saída também. Endereço tal. Isso acho que nos Estados Unidos, nunca testei no Brasil, mas nos Estados Unidos ou você pede um Lyft ou você pede Uber, mas são alguns passos a mais para chegar nesse ponto, né? Acho que esse ponto do assistente da Perplexity é você pular algumas etapas e chegar direto no resultado que você quer, deixando ele ter esse trabalho. Então é muito interessante o que eles fizeram para fazer isso funcionar e, sei lá, né, espetar com acesso a contatos, para você mandar e-mail também, né? Ah, escuta, manda aqui para a Bia um e-mail falando sobre esse projeto novo que a gente pode fazer uma reunião na quarta-feira às 5 e ver se ela prefere que a gente faça pelo Teams ou pelo Chrome. E a Perplexity cria bonitinho o assunto do e-mail, o endereço, o conteúdo todo do e-mail. Aí bota embaixo, né, tipo, rascunho feito com Perplexity, né, pra só ser ali, mostrar que foi uma IA que fez e você dá um tapinha se você quiser. Aí é a mesma coisa, né? Pede pra Siri, ela coloca, tipo, isso tudo no assunto do e-mail, sabe? E nem manda pra Bia. Então, esse tipo de passos além, né, é muito interessante que eles estejam fazendo, especialmente que eles conseguiram fazer isso funcionar no iOS. Tá sendo liberado ainda pra todo mundo, então pra quem usa Perplexity e não pintou, espera um pouquinho, porque tá sendo distribuído, acho que aos poucos, né, pra garantir que tá funcionando. Mas, assim, é mais um exemplo de tudo que a carangueja prometeu que ia ser em 2000 e... Quando? 11? E até hoje não é, né? É. E como você tinha comentado agora há pouquinho, eles também lançaram um contato de WhatsApp, né? Então, vale a pena trocar a meta aí. A minha cabeça de quinta série não consegue. Eu não tenho maturidade para ler meta AI, não adianta. Sempre que eu bato o olho, eu dou uma risadinha de canto de boca, assim, porque eu sou quinta série. Quinta série mudou um abraço. Total. Mas não dá, né, gente? Então, coloca lá o bot no Telegram também. Sabe que você quer fazer aquela pergunta rápida, você já tá com o teu comunicador, mensageiro instantâneo ali aberto. Só vai lá, faz a pergunta, ele traz tudo para você direitinho. Mas é o mesmo número que eles lançaram para o WhatsApp ou coisas diferentes?
Boa pergunta. Não sei, porque o WhatsApp, eu postei um link direto pro WhatsApp que vai lá pra ele, tá lá no meu canal no Garota Sem Fio. Não sei, mas deve ser, não faz sentido. Tá, deve ser, sim. É um número dos Estados Unidos, eu tô vendo aqui, né? Isso, então... é 1-833-436-3285. Mas eu vou deixar na descrição aqui pra facilitar, mas não isso aí vira... mas dá na mesma. Então, vale a pena dar uma olhada e, como eu disse, né, eu tô usando cada vez mais o Perplexity, ainda mais quem trabalha com hard news, né, eu tava montando as pautas da CBN aí, a gente teve um apagão agora, começamos a semana com um apagão na Europa, né, e usar Bing e Google é um pesadelo, né, gente, nossa senhora, é muito coisa de bait, assim, então vou direto no Perplexity e jogo lá. E aí, Perplexity, é verdade que tá rolando um apagão na Europa? E faz uma pergunta bem genérica que ele traz tudo para você, fontes boas, inclusive ele já estava atualizadíssimo, falando que a suposta ideia de ataque cibernético estava sendo desmentida, mas não totalmente, então estava super atualizada a informação, né? Então, vale a pena, você que quer trabalhar com informação, né? Tem que ter o Perplexity ali rodando no atalho, na palma da sua mão, seja onde for, tá? Google é muito legal ainda para lojas, principalmente, para maps, né, para rotas, para comércio. Você vai lá, olha ali a sua academia no Google, vê se tem muita gente lá ou não. Ou não, eu quero ir no horário mais vazio. Tá? Nossa, isso é perfeito. O Google é fantástico para isso, tá? Mas para procurar informação, gente, não adianta, é a guerra dos cliques, tá? E jornalismo também tem muito jornalismo clickbait, tá? É triste falar isso, né? Mas é a realidade, tá? Então, pelo menos eu usava o Copilot no início um pouco para isso, porque ele buscava as coisas e ele listava, dava lista de fontes para você. Aí você já olhava, esse aqui não, esse não, esse é legal, né? Então, dava uma filtrada. E a gente tem que começar a filtrar melhor, gente, porque tá difícil, viu? E para quem quiser, eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser adicionar o contato do WhatsApp, e ele é um pouco mais limitado do que o Perplexity na web, enfim, o aplicativo. A primeira coisa que eu fiz assim, eu posso te mandar áudio? Ele falou, não. Eu falei, tá. Posso te mandar arquivo? Ele falou, não. Eu falei, tá. Então, é para consultas, pesquisa mesmo, né, de texto, tipo o ChatGPT raiz. É tipo isso, né, você vai fazer uma consulta mais rápida e eles estão com uma iniciativa interessante, eu tô percebendo, de tentar levar a Perplexity para onde as pessoas estão. O ChatGPT tinha lançado também, já faz um tempinho, um contato de WhatsApp. Então é isso, estão com parceria com operadora no mundo inteiro. Tem aqui na Vivo, né? Que apesar do WhatsApp ser pirata, Perplexity tudo bem. Então na Vivo você faz um ano o Perplexity Pro. Em Portugal eles estão com uma operadora também que não é parte do grupo da Telefônica. O Rafael Fishman me perguntou esses dias. Já lembro aqui o nome dessa... MEO. MEO. Também você usa por um ano o Perplexity. Legal. Então eles estão levando, e o WhatsApp é onde muita gente no mundo inteiro está. Então dá para fazer isso, e para quem quiser testar, ver qual é. E também tem aplicativo de Mac, né? Eu botei aqui o atalho, o Control Espaço, chama Perplexity. Option Espaço, chama o ChatGPT. Command Espaço, chama o Spotlight. Tá tudo belezinha aqui nos atalhos, isso dá um adianto gigantesco. E quem tá usando trocentas dessas ferramentas, que tá com uma pastinha espocando de aplicativo, é você, né, Bia? Eu postei lá no Twitter e veio muito comentário, né? Realmente me chamou a atenção porque eu usei o último slot da minha pastinha ali, da primeira página. Agora já vai ter que passar pra segunda página, né? Aí me chamou a atenção isso, né? Eu postei lá. Mas são todas as LLMs, gente. A gente tá o quê? Mais de 2 anos falando disso aqui no Área de Trabalho? Desde que surgiu o ChatGPT, Copilot, né? Então, estão todas lá. Nossa, Copilot, credo. Eu falei, bom, mas é que eu não apaguei nenhuma, né? Eu tô usando desde o começo, pô. Não usa então, seu chato. E realmente eu olhei, tá em ordem ali conforme eu ia instalando. Então tá o ChatGPT, aí tem o Copilot, aí tem o Claude, Notebook LM, Gamas, né? Que muita gente perguntou, é o Gama AI, mas tá escrito Gamas, porque ele chama, cada apresentação que você cria ali, ele chama Meus Gamas. Então, o atalho não é um app, é um atalho para o navegador. Se vocês forem ver o ícone direitinho ali, ó, é um atalho para o navegador. Então, ele vai direto para a minha homepage dos meus gamas, tá? Por isso que ele tá gamas, então eu tive que explicar lá.
Aí tem o Paul também, que é muito legal. O Gemini, que entra no lugar do Bard. Que mais? O Jandai IA, do caderno, que eu tô testando. Perplexity, DeepSeek, que agora são os mais recentes, né? O Grok Beta e Humanos, que eu tinha acabado de instalar, por isso que eu fiz o print lá e postei, né? Por enquanto, para entrar no Humanos, lá é por convite. E muita gente tá pedindo para fazer um review mais aprofundado e tal. Só que, gente, mesmo entrando com convite, tendo os tokens, expira muito rápido no gratuito para mim. Eu não consigo avaliar mais. Todo mundo falando que é maravilhoso, é maravilhoso. Eu falei, putz, será que eu tenho que desembolsar 300 conto pra testar isso aqui do jeito que eu quero? Inclusive eu usei o Professional do Claude esse último mês, eu fui até o talo, usei até o fim pela primeira vez. Nossa! Usei muito, porque eu trabalhei muito com planilha, com análise de dados. Eu tava estudando umas coisas de exatas também aqui, né? Com distribuição normal, desvio padrão. Então eu mandava os materiais para ele, pedia para ele conferir os meus cálculos, se estavam certos. Isso gasta token pra caramba, né? Ah, sim. Então eu esgotei. Mas eu tô com muita vontade. Eu vejo os reviews do Humanos e eu fico babando, né? Mas 300 conto, gente. Pesado. Claro que se você trabalha com isso diretamente, 24 horas por dia, ainda mais análise de dados, com certeza, eu recomendo totalmente que vocês assinem. Mas só peço que vocês façam review pra gente. Então, com todo o carinho do mundo, contem as suas impressões, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, que eu tenho muita curiosidade de saber. Porque pro meu uso aqui, realmente, eu não consigo me aprofundar muito, não, com os tokens que eu tenho. Só uma coisa que você falou sobre ele checar contas, né? A pessoa fala, mas LLM não sabe fazer conta. Verdade. Não confiem no LLM para fazer conta. Só que eles fazem agora um scriptzinho em Python para fazer uma mini calculadora, calcular o resultado e te entregar. Então, ele não sabe calcular, mas ele sabe que não sabe calcular. Então, ele faz o jeito dele próprio calcular, sem saber calcular, para calcular. Então, agora dá para fazer isso, mas é aquilo, né? Confie, mas verifique, como diriam os russos, né? Eu prefiro usar um artifício de prompt, né? Eu nunca peço para ele calcular, calculo. Eu faço o cálculo assim, eu peço, analise a minha resposta, eu tenho um prompt que eu deixo salvo para isso, assim. Analise o meu cálculo, comente não sei o que, não sei o que, não sei o que, faça uma análise crítica do meu raciocínio. Assim, um prompt bem desenvolvido, que daí ele não fica só calculando, porque até o Claude alucina com contas às vezes. Apesar de eu amar o Claude, teve inclusive essa semana, como é que ele falou para mim assim? Ele falou, aqui você escreveu 27, deveria ter escrito 27. Hã? Ele arredondou. Eu até olhei pra ver se não tinha arredondado mesmo. Eu uso muito notação científica. Eu falei, peraí, eu peguei a calculadora. Não, ele viajou mesmo. Não tem nada de 27 que deveria ser 27, né? Aí eu corrigi ele. Realmente, desculpa, peço perdão pelo vacilo. É 27 mesmo. Acontece, gente. Toda LLM tá sujeita a erros. Tem que ficar esperto. Sim. E se você trabalha muito com isso, faça como eu fiz. Cria um prompt, deixa ali na sua biblioteca de prompts, bem ajeitadinho, bem desamarradinho, para ele não só ficar calculando e alucinando, mas ele explicar o raciocínio que ele fez, tá? E agora a gente vai finalizar o episódio com 3 notícias, na verdade uma notícia e 2 levantamentos que eu achei que estão mesmo no mesmo balaio, né? A notícia foi o seguinte, espalhou bastante. Talvez o que chama atenção não é um clickbait, mas assim, Google ameaça funcionários de demissão caso não voltem ao presencial. Essa é a informação que chama atenção. Você vai ver na prática, não é que não é isso, mas não é exatamente isso. É o seguinte, para quem estava ainda no trabalho 100% remoto, agora as divisões têm autonomia de falar, pessoal, vai ser híbrido. Para quem mora, isso eu achei pesado, até 80 quilômetros de distância do trabalho, que é bastante coisa, a divisão vai falar assim, vocês têm que vir aqui pelo menos 3 dias por semana. Quem não vier, aí sim, tá demitido. Aí vai ter lá o severance package, recebe, mas não é exatamente todo mundo, não é 100% presencial, é híbrido, mas ainda assim achei que 80 quilômetros é pesado, muito. Bastante. Para quem tá basicamente desde a época da pandemia trabalhando remoto, e sei lá, tem filho, já tem o esquema funcionando, você não poder mais contar com isso 3 dias por semana é bastante. Isso está certamente ligado àquilo que a gente comentou dia desses, que um dos fundadores do Google falou, gente,
É assim, a partir de agora é presencial, é pelo menos 8 horas por dia de trabalho para a gente poder alcançar o resto do mercado no mundo da IA. Se você quer saber, sendo maquiavélico, deu certo, está dando certo, eles recuperaram o atraso, mas a que custo? Então tem o ônus e o bônus disso, mas pintou agora essa decisão que deve, talvez, agora que o Google está colocando um pouquinho mais dessa pressão, a Amazon também, ó gente, vai acabar remoto, vai ser presencial, vem para cá ou fica em casa. De vez, né? Então isso a gente deve voltar a ver, reacender isso e mais empresas tomarem mais esse passo de volta, né? Como costumava ser, ou pelo menos mais próximo de como é que era o pré-pandemia. Eu achei também 80 quilômetros muito pesado. Eu não sei se paulistano tá habituado com 80 quilômetros, mas para um curitibano isso é inaceitável. É basicamente morar em Ponta Grossa e trabalhar em Curitiba, por exemplo, né? Eu daqui de São José tenho que ir pra São Paulo 3 dias de semana pra trabalhar, tá louco? Nossa, imagina. Mas o que é 80 quilômetros? É do ABC até Osasco, sei lá, por exemplo? Eu não sei. Não, né? Nossa, é tipo São Paulo Campinas, é muito longe. É mesmo? Nossa senhora. Aí acho que eles viajaram totalmente, né? Totalmente. Enfim, né? Essa foi a notícia. E por que eu falei sobre isso junto de trabalho? Saíram 2 estudos, um da Anthropic, ou ela de novo com um estudo, e um também o índice de trabalho da Microsoft a respeito do que eles estão vendo aí em relação ao futuro médio e longo prazo, porque isso está ligado a futuro de trabalho, né? Porque a volta ao trabalho presencial, que geralmente está mesmo associada a um ganho de produtividade de trabalho, aceleração de processos, para trabalhos criativos, aqueles encontros por acaso que geram mesmo ideias que não sairiam se tivesse todo mundo no Teams fazendo reunião uma vez a cada 2 dias. Então dá para entender, mas é um equilíbrio difícil, para todo mundo, né? Mas esse relatório da Anthropic, eles vão provavelmente publicar uma vez por ano. Esse foi específico sobre o impacto, seja ele positivo ou ruim, da IA em desenvolvimento de software. Então, programadores, eles fizeram o seguinte: análise também anonimizada, pegaram 700 e poucos mil papos com o Claude, filtraram para 500 mil de papos a respeito de programação e dividiram isso entre conversas no Claude mesmo e no Claude Code, que é aquela ferramenta de linha de comando, de terminal, que é de agente. Você pede para ele fazer, ele faz sozinho, instala pacote se você precisar e complementa. E eles falaram que é o seguinte: para quem está usando o Claude Code, as pessoas usam mais para tarefas automatizadas, para fazer coisa agêntica. 79% das conversas envolvendo IA para fazer as tarefas direto, em comparação com 49% no Claude normal. Então, isso para dizer o quê, né? Devs estão usando o Claude Code mesmo, que está tirando mais proveito disso. E outra coisa, quem desenvolve, usa com frequência IA para fazer aplicativos voltados para o usuário final, parte mais de front, linguagem de desenvolvimento web, tipo JavaScript, HTML também, são as que o pessoal mais usa. E outra coisa também é que startups são as que que adotaram mais rápido, na verdade, o Claude Code. Então, eles falaram uma divisão entre as organizações menores, startup, mais ágil, e organizações grandes, com compliance, que precisa de aprovação, e isso acaba levando um pouco mais de tempo. Mas acho que o que mais chama atenção foi isso, né? O pessoal que usa o Claude Code acaba já tá mais familiarizado com como que ele pode automatizar algumas tarefas em relação a quem usa, entre aspas, só a versão web, que é um usuário menos aprofundado ali desse tipo de coisa, né? Achei bem interessante esse estudo. Nossa, muito bom. E o da Microsoft, pra gente passar a régua, é o seguinte: é o Índice de Tendências de Trabalho 2025. Sim. E eles cunharam um termo chamado Frontier Firms. Frontier, no termo de IA, os Frontier Models, são eles, modelos de fronteira, são esses os mais avançados, os que estão aí na fronteira do conhecimento, do domínio da tecnologia, os principais, os futuros. Então esse é o conceito mais ou menos de Frontier. E eles falaram que começaram a ver essas empresas de fronteira que estão adotando IA nos processos, e eles colocaram em 3 etapas, porque tem a parte de agentes, né? A primeira etapa da empresa é quando, basicamente, a IA só ajuda ali como um assistente, que é o que a maioria das pessoas está fazendo hoje. Faz uma consulta rápida, pede uma ajuda ali com alguma coisa. Aí, a segunda etapa já é quando começa a adotar, como parte do processo, agentes. Você fala: escuta, vai no site, pega as informações, faz um relatório
manda por e-mail. Está executando ações e não só tarefas pontuais, encadeando uma coisa na outra. E essa segunda etapa, então você tem pessoas e as IAs fazendo um trabalho meio parecido. Isso é só para acelerar mais os processos. E a terceira etapa, quando a empresa vira mesmo a Frontier Firm, é quando você tem os humanos supervisionando, basicamente, as equipes de agentes. Então, ao invés de você ter ali um gerente de uma divisão supervisionando um monte de humanos, você pode até ter isso, mas esses humanos vão ter pequenos agentes trabalhando para eles próprios e, com isso, a produtividade deve aumentar, chegar em resultados mais rápidos. Né? Então, eles falaram que essa mudança está acontecendo porque, na conclusão deles, 80% dos profissionais falaram que não tem tempo suficiente para fazer tudo o que eles têm que fazer. Né? E 53% de líderes cobram mais produtividade. Óbvio, né? Esse é o trabalho deles, no fim das contas. Então, agora que esse ganho de produtividade com o uso de IA está virando uma coisa que todo mundo já sacou que isso vai acontecer, o próximo passo é adotar esses agentes. Ainda está uma coisa meio nebulosa. Você tem, por exemplo, ferramentas super bacanas como o Langflow, que faz você montar visualmente um fluxo entre IAs e agentes. Por exemplo, você tem o seu Gmail. Você conecta lá no Langflow o seu Gmail e coloca um prompt. Todo e-mail que chegar com esse assunto aqui, você faz o seguinte. Você faz o rascunho de uma resposta e me manda como um alerta para eu poder ver e se eu der ok, você dispara. Você encadeia visualmente essas coisas, tudo modular. Cada etapa você pode fazer um prompt, você pode colar um LLM diferente, começar no ChatGPT, vai para o Claude, joga para... Isso é uma coisa interessante, mas ainda é muito... Pouca gente tem esse traquejo ainda, essa familiaridade, esse conforto em mexer desse jeito. Mas vai aumentar. As soluções vão ficar mais fáceis para empresas adotarem, vai ficar tudo mais baseado em interface gráfica mesmo. Então, de acordo com a Microsoft, a tendência é que as pessoas tenham essa equipe de agentes, cada um tenha o seu agente ou múltiplos agentes e passe, entre aspas, só gerenciar isso para acelerar o trabalho. Então, acho que juntando esse estudo da Microsoft com um estudo específico sobre desenvolvimento da Anthropic, dá para ter uma ideia dessa tendência mesmo. E quem está irritado ou saturado com isso, sinto muito. Eu sempre comparo com quem não aguento mais ouvir falar de internet. Acho que não é por aí. Né? Eu sei que não dá para fugir, mas não dá para fugir. Então, ou você entende que é uma ferramenta que você vai ter que mais cedo ou mais tarde, que vai bater em você, ou boa sorte seguir fazendo o cálculo com ábaco, porque é isso que você vai seguir fazendo. Então, todos os sinais das empresas, as estruturas dizem, tá chegando, tá ali, tá no horizonte, já chegou, mexam-se. Então, esses 2 relatórios, recomendo que você dê uma espiadinha. Muito bem. E como já disse a nossa ouvinte aqui, a Sandra Martini, ela falou que IA não vai matar o trabalho de ninguém, mas pode matar o seu emprego se você não tiver familiarizado com essas ferramentas novas. Né? A alfabetização em IA, como bem diz a Microsoft aqui, é a habilidade mais valorizada para 2025. Então, gente, desenvolvedor não vai acabar, engenheiro não vai acabar, pessoal de software que desenvolve software não vai acabar, contabilidade, contadores, vocês não vão acabar, mas os empregos vão ser mais valorizados para quem domina essas ferramentas, porque você vai ser um contador que produz 3 vezes mais do que um que não usa essas ferramentas. Simples assim, né? Tem o Dario Amodei, que ele era da OpenAI, saiu de lá e fundou a Anthropic porque não estava satisfeito com a parte de segurança, de safety e security da OpenAI. Ele tem falado sobre tratar o data center como um país de gênios. Então, imagina você ter um data center cheio de agentes, cada um especialista para fazer alguma coisa, e isso poder ser aplicado como se fossem pessoas individuais, seria um país inteiro só de especialistas no assunto de biotecnologia. Né? Então, o poder disso que vai chegar ainda está meio distante, mas o alvo dele com a Anthropic, pessoalmente, é esse. Dá para ver que aos pouquinhos eles estão se estruturando para fazer isso. E vale ficar de olho, né? Acho que esse tipo de coisa que, como você falou na semana passada, o fim do ano vai estar bem diferente agora de abril, que já passou só 1/3 dele. Então, quem puder acompanhar isso vai acabar se dando bem no ano seguinte, no outro. Sim, perfeito. Muito bem, para achar os links de tudo o que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/149 ou dá uma espiada nas notas do episódio do seu player de podcasts. Quero agradecer a ExpressVPN e também a Sotes Telecom pelo patrocínio do episódio de hoje,
a vocês que deixam reviews, avaliações, que vão lá em gigahertz.fm/feedback, mandam perguntas, mandam feedbacks, comentários, ajudam a gente a tentar deixar o episódio mais útil para vocês. E obrigado a você, Bia, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês, ouvintes, que são sempre muito interessados, proativos, mandam links, dicas, sugestões, comentários e ainda fazem os seus projetinhos aí do it yourself, fazem auto-hosting, gostam de projetos de hacking. É para vocês também que a gente faz esses episódios e a gente adora ouvir de vocês o resultado, como está saindo a experiência de vocês também com as IAs, como que vocês utilizam no dia a dia, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E quem quiser colaborar, continuar mandando sugestões, feedbacks, mandem uma mensagem para mim lá no meu Telegram, @BiaCunze, que eu leio e respondo todo mundo. Beleza, para falar comigo, se vocês quiserem, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Transferência e o A Fonte. Para a Alura, apresento o IA Sob Controle e eu escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Fim de semana passado sobre como a próxima guerra, o novo campo de batalha dos navegadores vai ser no mundo da IA. O porquê você encontra no link na descrição, passe por lá, comenta se vocês quiserem. E a gente volta na semana que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem. Deu pau aqui. Acabou minha bateria. Ixi, perdi a gravação. Ainda bem que a gente gravou o backup, hein? Nossa, eu acho que eu não prestei atenção, eu não vi a bateria. Eu achei que estava carregado e agora eu vi que tá 0. E ele desligou. Putz. Ainda bem, StreamYard se pagando hoje. Mas qualquer coisa eu vou pôr pra carregar aqui e se tiver pelo menos parcialmente gravado, eu vou subir lá e te aviso ali no Telegram, tá bom? Tá, sem problemas. Ufa. Sempre bom ter, né? Nunca se estrade. Ai, meu Deus. Lição de fim de episódio, porque tá escutando o bônus track aqui, ó. Backup é sempre bem-vindo. Com certeza. E às vezes até bom mais de um, né? Pois é.